Galera, aqui ó, essa é a primeira matéria que a gente vai fazer um vídeo da aula explicando a respeito do conteúdo. É porque ela é importante para a gente entender como é que resolve os exercícios. A gente vai ver nessa aula aqui, ó, eletrodinâmica. Para entender eletrodinâmica, ó, 4 conceitos são importantes. O conceito de corrente elétrica, tensão, resistência e potência. Por enquanto a gente vai trabalhar com 3, ó, corrente elétrica, tensão e resistência elétrica. Ok? Para a gente entender os 3, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma placa carregada com carga negativa e uma placa carregada com carga positiva. E eu ligo entre os dois um condutor elétrico. Lembra, né? Condutor elétrico permite a passagem de elétron, conduz corrente elétrica. A gente sabe o seguinte, negativo com negativo repele. Se negativo com negativo repele, ó, eles tentam ficar cada vez mais longe um do outro. Então saem elétrons, essa bolinha vermelha aqui é um elétron. Sai elétron da placa negativa e vão em direção à placa positiva. Os elétrons começam a se movimentar, ó, todos eles, ou a maioria deles, num movimento ordenado, da esquerda para a direita. Quando eu tenho carga se movimentando ordenadamente, eu vou ter uma grandeza chamada de corrente elétrica. Corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de cargas, em que as cargas se movimentam, pelo menos sua maioria, no mesmo sentido. Para calcular a corrente elétrica, eu posso fazer o seguinte, né? Dividir a quantidade de carga pelo tempo que elas levam para atravessar o fio. Então eu pego uma certa região aqui, ó, tá? Vejo quantos elétrons passam por aqui e quanto tempo eles gastam para passar. Quanto mais cargas se movimentarem, ou quanto mais rápido elas se movimentarem, maior vai ser a corrente elétrica. A gente pode fazer até analogia com a correnteza no rio, né? A correnteza no rio é maior quando tem mais água e quando as águas se movimentam mais rápido. A corrente elétrica é maior quando tem mais carga e as cargas se movimentam mais rápido. A unidade de corrente elétrica vai ser Coulomb por segundo. Coulomb por segundo recebe um nome especial, né? Vai ser chamado de ampere. Ok? Então uma corrente de 2 amperes, significa que pelo fio passam 2 coulombs de carga por segundo. Galera, aqui ó, para que as cargas se movimentem, né, para que elas ganhem velocidade, elas vão ter que ganhar energia de alguém, certo? Ó, se tem velocidade, lembra, ó, vai ter uma energia chamada de energia cinética. E energia é uma coisa que nunca se perde e nunca se cria. Então essas cargas, para se movimentarem, elas têm que ganhar energia de alguém. Ganha energia de quem, Zeca? Das placas, né? São as placas que empurram a carga. Então são as placas que fornecem para as cargas energia. Essa energia que as placas fornecem vai estar associada a uma grandeza chamada de tensão ou diferença de potencial. Beleza? Tensão ou diferença de potencial, por definição, vai ser energia por unidade de carga. Galera, sempre que a gente falar em tensão ou diferença de potencial, a gente vai associar isso à quantidade de energia que as cargas recebem ao se movimentar, ou a quantidade de energia que elas perdem quando elas se movimentam. Tensão, ó, vou botar de novo aqui. Tensão vai ser sempre, então, ó, energia por unidade de carga. O que significa, por exemplo, ó, unidade de tensão? Unidade de tensão vai ser Joule, quantidade de carga é Coulomb. Isso aqui também vai ganhar um nome especial, né? Vai ser chamado de volts. O que significa, por exemplo, uma tensão de 10 volts? 10 volts, ó, é 10 joules por coulomb, certo? Significa que cada coulomb de carga que sai dessa pilha ou dessa bateria que fornece 10 volts ganha 10 joules de energia para se movimentar. Uma tensão de 220 volts, a da tomada. 220 volts é 220 joules por coulomb. Significa que cada coulomb de carga que sai da tomada, ó, ganha 220 joules para se movimentar. Aqui já dá de ver o seguinte, né? Vai existir uma relação entre tensão e corrente. Se eu aumento a tensão, ó, as cargas ganham mais energia para se movimentar. Se elas ganham mais energia, se movimentam mais rápido. E se elas se movimentam mais rápido, a corrente é maior. Então, normalmente, ó, se o cara aumenta a tensão, acaba também aumentando a corrente elétrica. Mas isso vai depender do negócio chamado de
resistência elétrica. Como é que funciona a resistência? Ó, vou imaginar de novo esse elétron caminhando pelo fio. Quando ele caminha pelo fio, ó, vão existir átomos aqui, ó, que formam o fio. E ao redor desses átomos giram os elétrons. Beleza? Ao redor desses átomos giram os elétrons. Daí esse elétron aqui, quando vem passando, né? Ele está andando na boa e tal. Daí chega aqui, ele encontra outro elétron. Lembra, elétron com elétron repele, né? Se repele, ele vem, é repelido e volta. Daí ele vai, porque ele é empurrado pela placa negativa, né? Daí ele vai e volta. Daí ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até que ele chega do outro lado. Percebe o seguinte, né? O caminho do elétron é difícil pra caramba aqui dentro. Quem atrapalha ele são os átomos que formam o fio. Então os átomos que formam o fio, ó, oferecem uma certa resistência elétrica. Beleza? Resistência vai ser o que, Zeca? Vai ser a dificuldade que um material, que o corpo, oferece à passagem de corrente elétrica. Quanto maior for a resistência, mais difícil dos elétrons passarem. Quanto menor a resistência, mais fácil. A resistência elétrica vai depender de três coisas. Vai depender do tipo de material. Vai existir uma grandeza aqui, ó, chamada de resistividade. Certo? Resistividade está relacionado com um tipo de material. Tem materiais que são melhores condutores, tem uma resistividade pequena. E tem materiais que são piores condutores, tem uma resistividade grande. Vai depender do comprimento do fio. Quanto mais longo o fio, ó, mais difícil é do elétron passar. Mais vezes ele vai esbarrar no meio do caminho. E vai depender também da área. Só que com relação à área do fio, ó, a grossura do fio, a resistência vai ser inversamente proporcional. Quer dizer o seguinte, né? Quanto mais grosso for o fio, ó, menor é a resistência dele. Zé, que eu não entendi isso não. Galera, aqui, ó, vou fazer uma continha rapidinho aqui, né? Imagina que eu tenho um fio, ó, com uma corrente elétrica, pode ser aqui, né? Ó, vou fazer aqui embaixo. Eu tenho um fio, ó, com uma corrente elétrica de 1,6 amperes. Beleza? Eu quero saber o seguinte, ó, quantos elétrons passam por esse fio em 1 segundo? A gente já sabe, né? 1,6 ampere é 1,6 coulomb por segundo. Então passa por esse fio a cada segundo, ó, uma quantidade de carga de 1,6 coulombs. Eu quero saber, lembra, ó, o número de elétrons. A quantidade de carga pode ser calculada assim, né? O número de elétrons que passa pelo fio vezes a carga de cada elétron. Então a quantidade de carga vai ser 1,6. O número de elétrons eu quero saber. A carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Dá de simplificar aqui, né? 1,6 com 1,6 corta, dá 1. Beleza? O 10 na menos 19 passa dividindo, ó. 10 na menos 19 passa dividindo. Então eu vou ter um número de elétrons de 10 na 19. Então passa pelo fio a cada segundo, ó, 10 na 19 elétrons. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para a gente ter uma noção quantos elétrons são isso, né? N é igual 10 na 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinqualhão. Uma corrente de 1,6 ampere, ó, que é o que deve estar passando no aparelho de som que você está escutando, tal, que tem uma potência de mais ou menos 400 watts. Nesse aparelho, ó, passam 10 quinqualhões de elétrons a cada segundo.